Olá, quarto ano. Hoje, quinta-feira, dia 6 de maio, estamos aqui para a nossa aula da disciplina de Geografia. Então, ó, vocês vão precisar do livro, certo? Hoje, que tem dia que nós usamos o caderno, mas hoje nós vamos utilizar o livro, tá certo? E na aula passada, nós falamos sobre o distrito, não é? Então, nós vimos que o distrito é um povoado. Nós vimos também que Olinda, além de ser um município, é um distrito sede, né? Olinda não é dividida em municípios, ela é um distrito em distritos, né? Ela é um distrito sede, certo? E hoje nós vamos falar sobre elementos naturais e culturais dos indígenas, né? Que nós encontramos lá na página 35. Nós sabemos que a história do nosso país é marcada, né, por uma forte influência da cultura indígena. A gente sabe que temos costumes na alimentação, na questão da cultura, né, algumas danças, algumas coisas que nós herdamos desses povos também, certo? Agora, hoje nós vamos ver também um pouco da questão da casa desses indígenas, né? Que no caso, a casa dos indígenas são as ocas. E a gente vai ver que existem vários tipos de ocas, né? Muitas vezes a gente acha a oca ela é só desse jeito, mas podem ter várias formas, certo? E logo lá na página 35, vocês têm três, ó, vocês olhando aqui na telinha, vocês têm três tipos de ocas aí, né? Algumas dessas representações, certo? Então, vocês estão vendo aí, né, como ela é feita, né? Tem essa armação, né, com a madeira, primeiramente, e depois vão colocando as palhas, né, os outros materiais que precisam. A nossa forma de morar é uma herança portuguesa, né? Porque os portugueses é que tinham casas igual a nossa, iguais às nossas, né? Que são as casas de alvenaria. Nossa casa é feita com tijolo, com cimento, né? Então, a nossa casa é mais resistente, né? A casa de alvenaria é mais resistente. Já as ocas, tem um certo tempo que elas precisam ser reconstruídas. Por quê? Por conta dos agentes naturais, né? Da chuva, do vento. Então, os materiais eles não são tão resistentes, né? Não são tão duráveis quanto a nossa casa, que é de tijolo e cimento, certo? Outra coisa, eles também utilizam as folhas, né, para poder fazer essa cobertura. Então, são casas que não são tão duráveis assim. Mas isso é um elemento da cultura deles, né? Eles fazem, eles constroem o que for com o que eles encontram na natureza, tá? Na página 36, vocês já têm mais um desenho aí, né, sobre essas ocas. E antes da gente passar para outro slide, vejam só como é a organização dessas ocas. A gente está vendo que elas ficam, né? Não é igual à nossa casa, né? Que as nossas casas, a casa do nosso vizinho já é coladinha com a da gente. A deles, apesar das casas estarem próximas, não são tão próximas feita a nossa, né? A nossa, elas são coladinhas mesmo, né? A nossa casa é coladinha com a do vizinho, o que divide é um muro, né? E lá nessa comunidade indígena, o que é que eles têm? Eles têm aí onde eles se abrigam, né, do sol, da chuva, mas eles também acham que a natureza é a casa deles, né? Porque tudo que eles precisam vem de lá, né? Eles têm essa noção de que a natureza é a base da sobrevivência deles, certo?
Então, por isso que nós estamos vendo aqui, ó, essa forma aí deles organizarem, né, as ocas, tá? Apesar de que tem algumas aldeias que os indígenas, eles já estão construindo casas parecidas com a nossa, né? Casas de tijolo e cimento. Alguns utilizam o barro também para poder construir. O barro, ele é até mais resistente do que as palhas, né? Do que as madeiras, né? Do que aqueles outros materiais que eles utilizam, né? Então, eles fazem, deixam esse barro secar, né? Ao calor do sol, para poder, então é um pouco mais durável do que a casa que é feita com palha, né, com madeira, com cipó, essas coisas, certo? Então tem algumas aldeias que já estão investindo em casas parecidas com a nossa, né? Acontece que as casas são menores, muitas vezes não tem a divisão que a nossa casa tem, né? Porque a nossa casa geralmente tem o quê? Tem sala, tem cozinha, terraço, quartos, banheiros, área de serviço, né? E geralmente na Oca não tem isso. A Oca é um espaço grande, né? Não tem essa divisão que a nossa casa tem. E até mesmo essas construções de alvenaria que eles estão fazendo, estão começando a fazer, também não tem a divisão igual a nossa, certo? Aí lá na página 36, ó, vocês devem estar olhando aqui pela telinha, já está mostrando aí um outro tipo, né, um outro modelo de oca, né? Então, vocês têm, lá no parágrafo pertinho, tem assim, ó, os indígenas também veem a natureza ao redor da aldeia como sua moradia. É como se a natureza em torno da aldeia fosse sua casa e as ocas fossem apenas quartos dela, né? Aquele local em que ele vai descansar, que ele vai se abrigar do sol e da chuva, né? Então, tudo que eles têm na natureza, eles consideram como se fosse da casa deles, certo? Aí tem assim, é possível observar os diferentes tipos de trama, amarração, acabamento e etc., de acordo com cada aldeia, né? Tem algumas coisas nas aldeias que são parecidas. Por exemplo, os índios, eles costumam pintar os corpos, né? Aqueles que têm que fazem de tudo mesmo para conservar sua cultura, eles pintam os corpos quando tem rituais. Mas vocês sabiam que as pinturas elas mudam de uma tribo para outra? Cada tribo tem o seu tipo de pintura e cada pintura tem um significado. Agora, claro, tem alguns aspectos, né, das pinturas que são bem parecidos, né? Então, às vezes, a gente olhando ligeiramente, a gente acha até que é a mesma coisa. Mas muda de uma tribo para outra. Eu mostrei a vocês, foi logo numa das primeiras aulas, né? Alguns colares que eles fazem com sementes, né? Aí a gente diz assim, os colares são tudo iguais. Também não são. Tem tribo que usa um determinado tipo de semente, tem tribo que pode usar uma semente igual a outra, mas com um modelo de colar diferente, né? Então, eles têm essa característica, né? Cada um tem a sua representação. Até os objetos que eles fazem com cerâmicas, né? Aqueles potes, aquelas panelas, a gente olhando também ligeiramente, a gente pode acreditar que é a mesma coisa, né? Que é tudo igual, mas não é, tá? E eles geralmente eles tentam muito conservar a cultura deles ao máximo, né? A gente sabe que aqui no Brasil fomos colonizados pelos portugueses, então aquela cultura indígena, né? Já não é mais como era antes deles chegarem aqui, né? Nós vamos dizer que nós tivemos algumas modificações, certo? E
gente sabe que os indígenas, eles constroem, né, as suas ocas próximas dos rios. Por quê? Nos locais que eles vivem não tem abastecimento de água. E a gente sabe que todo mundo precisa de água para sobreviver. E os indígenas também sabem disso. Então, eles procuram fazer as suas moradias, né, em florestas que tenham rios próximos. E a gente já falou várias vezes, né, que faz parte da cultura dos indígenas a caça e a pesca, né? Também faz parte da vida deles a questão da agricultura. Lembrando que a agricultura é a atividade de plantar e de colher, não é? Então, eles sabem, os índios, né? Inclusive, na aula de história, nós até falamos, né, que para muitos estudiosos, muitos historiadores, a agricultura ela foi a maior das invenções, que foi a partir do momento que as pessoas descobriram que se elas plantassem, se elas cultivassem a terra, elas sempre iam ter o que comer, né? A gente sabe que, numa época, nós está na safra de uma determinada fruta. Em outra época, já é safra de outra fruta ou de uma determinada verdura. Mas o que se sabe, né, que se eles cultivassem os grãos, cultivassem as sementes, né, para que nascessem as árvores, eles sempre iam ter o que comer. E os indígenas, eles também sabiam disso. Tanto é que eles plantam, né, até hoje, eles plantam, eles colhem os frutos, né, que existem lá nas plantações, nas florestas. E uma coisa muito interessante de se falar é que eles fazem um tipo de agricultura, muitas vezes. Aí você pode até questionar aí de casa. Mas como é que a gente sempre fala na aula que os indígenas, eles só tiram o que eles precisam da natureza, que eles não maltratam a natureza, por que é que eles fazem o que eu vou falar agora? Né? Eles fazem um tipo de agricultura que é chamada de agricultura de coivara. Olha aqui, outros tipos de ocas, só para vocês verem. A agricultura de coivara, vamos dizer que é um processo um pouco estranho. Por quê? Nesse tipo de agricultura, eles começam a plantar. Então, lá, plantaram uma boa quantidade. Quando eles veem que aquilo que eles plantaram não vai mais dar frutos, né, assim, então eles queimam aquela plantação para poder botar outra plantação no lugar. Mas muitas vezes, o que é que acontece? Muitas vezes, isso não dá certo, né? Vocês têm aqui, ó, não sei se vocês estão vendo a imagem, lá no finalzinho da página 36 tem assim: os indígenas sabem que a natureza é a fonte de toda a existência deles. Por isso, em geral, vivem próximo a algum rio. Em algumas aldeias já se trabalhava com a agricultura. Os indígenas utilizavam uma técnica chamada de agricultura de coivara. Nessa técnica, eles queimavam uma parte da floresta para plantar. Quando a terra ficava pouco fértil ou fraca, mudavam de local, transferindo a aldeia para outro lugar, né? Então, quando eles viam que aquilo que estava plantado não estava dando frutos, então eles queimavam para botar uma outra plantação no local. Qual era o problema disso? Ou qual é o problema disso, né, de quem ainda realiza essas técnicas? Primeiro, o solo, ele fica pobre. Nós já estudamos várias vezes em ciências, em ética também, e até em geografia, né, que as queimadas, elas provocam uma grande destruição na natureza. Além de levar as plantas à extinção, deixa o solo pobre também, porque o solo, né, ele
no que foi tudo queimado ali. Então, esse solo ele vai ficar pobre em nutrientes e não vai ficar fértil. Então, quando eles viam que eles tentavam plantar e eles não conseguiam mais, eles sabiam que esse solo já não prestava mais para plantar, então eles iam procurar um outro local que tivesse um solo fértil, né? Mas eles não faziam isso por maldade, né? Feito nós vemos hoje em dia as pessoas fazendo, né? Aí tem aqui, ó, o ciclo da coivara, a roça tradicional quilombola. Escolhe lugar, corta e deixa secar, queima controlada, faz o plantio, colhe, repete o plantio, abandona a roça mata-se e regenera, né? Então tem esse lado ruim, né? Eles viam que uma certa plantação não ia dar resultado, então eles tentavam plantar outra coisa, mas isso aí terminava muitas vezes agredindo o solo, né? Por conta dessas queimadas, né? As altas temperaturas, tá? E agora, eu gostaria que vocês colocassem na página 38, tá? A página 38, você começa lá do segundo quesito, tá bem facinha. Aí tem assim: marque com um X os materiais encontrados na natureza que os indígenas normalmente utilizam na construção de suas ocas. Nós temos aí 6 imagens, né? Inclusive, a primeira imagem faz parte do dia a dia da gente, né? Essa primeira imagem é uma parede feita com tijolos. Será que eles encontram isso na natureza para construir suas ocas, suas moradias? Não. Então você não marca, né? O tronco da árvore. Será que eles utilizam para fazer essas moradias, né? Para fazer suas construções? Sim. As palhas. Será que eles usam as palhas? Também utilizam, né? E essa outra imagem que tem aí embaixo? Cimento. Será que eles utilizam isso nas ocas? Não. E esses bloquinhos que vocês estão vendo aí, será que eles utilizam? Também não. E a última imagem, que é uma palmeira? Utilizam sim, certo? O terceiro, nós temos assim: estabeleça a relação entre as duas colunas, escrevendo os números correspondentes. 1. Folhas. 2. Madeira com grandes dimensões. 3. Madeira com menores dimensões. 4. Fios e palhas. Primeira frase. Para sustentação. Seria o quê? Número 3, né? Madeira com menores dimensões, né? Porque tem que ter uma certa medida, né? Para não atrapalhar o restante, né? O restante, vamos dizer assim, da construção. Para a cobertura da casa, o que é que eles utilizam? Folhas. Então, você vai colocar para a cobertura número 1, tá? Para amarrações e acabamentos. Aqueles detalhes, né? Os acabamentos são os detalhes. Eles utilizam o quê? Fios e palhas, número 4. Para fazer a estrutura, né? A estrutura é o quê? A base, né? É onde vai, é aquela parte que vai sustentar todo o peso, né? Que vai ser o principal. Então, é o quê? Para fazer a estrutura, madeira com grandes dimensões, número 2, certo? Então, ordem 3, 1.
4, 2. Já já eu posto a correção, tá certo? Quarto quesito. Reflita e descreva a relação entre a prática da agricultura de coivara e as frequentes mudanças dos indígenas em busca de alimento. Então, só para vocês fazerem a correção, tá? Do primeiro, do segundo, aliás, que é o primeiro quesito dessa página, vocês têm que marcar a figura do tronco da árvore, das palhas, da palmeira, não é? E o terceiro quesito, ordem dos números, 3, 1, 4, 2. E aí, ó, no quarto, essa agricultura, né, de coivara, que eles tocam fogo, então é o quê, ó? Causa empobrecimento do solo e força os indígenas a procurarem outro local, com mais variedades de alimentos vegetais e animais, certo? Lembrando, tudo aquilo que é vegetal vem das plantas, são coisas plantadas, certo? E colhidas, certo? Lembrando, pausem o vídeo, tá? Para poder fazer a atividade. Página 39, a gente tem assim. Observe o interior de uma oca e o interior de uma casa. Identifique as diferenças entre os espaços, né? A gente está vendo aí, né? Quantas divisões tem uma casa, né? Tem a nossa casa. E a gente está vendo que a oca muitas vezes nem tem. Então, você pode colocar. A casa tem várias divisões, que são os cômodos, né? Móveis e objetos feitos de diversos materiais. A oca, tudo que há no interior é feito com produtos que os indígenas encontram na natureza. A casa e a oca têm formas diferentes também, né? No caso, elas são diferentes tanto por dentro quanto por fora, certo? Lembrando, pausem, tá certo, o vídeo para que vocês possam fazer. Na página 42, a gente tem assim: procure no caça-palavras a seguir as palavras que completam corretamente a afirmação apresentada, certo? Então, vocês têm aí 12 palavras que vocês precisam achar, tá certo? Então, vocês podem pausar enquanto vocês procuram. Aí, você achou as palavras no caça-palavras, você vai completar as frases, tá certo? Então, bora ver como fica o texto, né, depois de completado. Os materiais, primeira palavra, utilizados pelos indígenas nas construções são sempre os mesmos: madeira e folhas. Mas o que surpreende são as inúmeras formas de combinar e a versatilidade com que aproveitam o que está disponível. Por isso, existe uma enorme variação da distribuição interna
dos espaços da oca e da forma de cobertura. Tudo, absolutamente tudo, absolutamente tudo nas construções indígenas é uma trama, tá? Então, vocês podem ver, ó, eu coloquei na primeira frase são 2 palavras, na segunda também, na terceira são 3 palavras, na quarta uma, na quinta 2 e na sexta 2, tá? Então, essa daí é a ordem das palavras, certo? Lembrando que vocês devem preencher os espaços, né, as linhas que tem aí, e também devem encontrar essas palavras nesse caça-palavras azulzinho que vocês têm aí no livro, tá? Aqui, ó. Décimo primeiro tem assim: pesquise e descreva as funções de cada habitante da aldeia indígena na construção das ocas. O que é interessante é que a gente sabe que todo trabalho indígena é um trabalho coletivo. Então, na tribo, cada um tem uma função, tá? Então, todas as pessoas da aldeia se envolvem. Os homens fazem a estrutura e as amarrações, e as mulheres e crianças fazem a trama das folhas secas para a cobertura, né? Então, na cultura indígena, eles têm muito isso também, naquela parte mais pesada, né? Na cultura deles, aquele serviço mais pesado ficar por conta dos homens. E aqueles mais leves ficam por conta das mulheres, certo? Então, olha aí, ó. Na construção de ocas, todas as pessoas da aldeia se envolvem. Os homens fazem a estrutura e as amarrações, e as mulheres e crianças fazem a trama das folhas secas para a cobertura, né? Que é o que eu havia falado ainda agora, tá certo? Lembrando, vocês devem pausar o vídeo, tá certo? Para poderem fazer essa atividade. Eu vou postar a atividade de casa, tá? E vou mostrar aqui a vocês o que é para fazer. Então, página 37 tem assim: procure informações relacionadas com a ideia de que a natureza faz parte da aldeia, no espaço dos indígenas, do espaço dos indígenas. Depois, registre as informações que você encontrou nas linhas a seguir. Então, você pode colocar no Google, relação entre indígenas e natureza. Então, vai aparecer várias coisas, né? Vocês têm aí algumas linhas, né, no livro. Então, vocês escrevem e mandam pelo aplicativo, certo? Na página 40, tem assim: escreva a resposta das perguntas a seguir. Letra A. Você acha que os indígenas sabem aproveitar o que a natureza tem para oferecer? Aí você vai dizer sim ou não e vai dizer o porquê você acha que sim ou porquê você acha que não, tá? Letra B. Você acha que a forma de construir dos indígenas agride a natureza? Aí você vai dizer sim ou não e vai dizer também por que você acha que agride ou por que você acha que não agride. Letra C. Você acha que a forma de construir dos europeus agride a natureza? Aí você vai dizer sim ou não e vai dizer por quê, né? Forma dos europeus é a forma da nossa casa, né? Tijolo, cimento. Letra D. Os indígenas poderiam construir da mesma forma que os europeus? Por quê? Né? A gente sabe que não, né? Porque eles não conheciam, né, os mesmos materiais, não conheciam as mesmas técnicas, né, de construção. Sétimo, escreva o que você entendeu sobre a seguinte afirmação: a casa, oca dos indígenas, não dura mais que a vida deles. Isso é uma questão cultural. Por que é que essas ocas elas não duram mais do que a vida do indígena? Tem a ver com o material, né? Por que será que isso acontece? Que eu até falei, tem alguns elementos
que podem danificar, né, podem destruir esses materiais, né? Página 41, tem o oitavo e tem assim. Pense e escreva por que podemos dizer que a natureza é a casa dos indígenas, embora eles tenham uma casa, e é a sua oca. Por que a gente pode dizer que a natureza é a casa deles? Pessoal, também você vai dar a sua resposta, tá? E o nono, nós temos aí. Observe a imagem a seguir e escreva o que você percebe de diferente. Nós temos de um lado uma oca, né, uma família de índios, e da outra temos uma casa de alvenaria, né, com uma família que não é indígena. Então, quais são as diferenças que a gente percebe aí? Aí você pode falar das diferenças das moradias, das famílias, né? Mas principalmente foquem na moradia, das moradias, tá? Então, tá aí. Qualquer dúvida, perguntem no aplicativo. E hoje a gente fica por aqui. Beijo para vocês e até nosso próximo encontro.